Pô, e com muita alegria, aliás, como sempre, né? A gente está começando aqui no Grupo Jovem Pan, distribuído para todo o Brasil, via Panflix, via as mais de 100 emissoras de rádio espalhadas por todos os estados, via a Jovem Pan no YouTube, enfim, todo o portfólio, via Jovem Pan News, sem dúvida, todo o portfólio, toda a multiplataforma do Grupo Jovem Pan. Estamos começando mais um Liderança e Inovação. E hoje eu tenho o prazer de receber uma grande amiga que, inclusive, já trabalhou com muita alegria, pude perceber isso na chegada dela aqui no Grupo Jovem Pan, aqui na casa, que é a nossa querida, a nossa ultra simpática Claudine Baima. Claudine, ótimo te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Obrigada, Calainho. É um prazer estar aqui, uma honra de volta a casa. Como você está falando, eu também, a alegria é recíproca, assim. A Jovem Pan é um grupo incrível e por quem eu tenho muito carinho. Que bom. Então, obrigado por me receber e é uma honra estar aqui com você hoje. Com muita alegria. Bom, você que está nos assistindo, a Claudine, ela é diretora de marketing e branding do Quai Brasil. A gente vai conhecer muito sobre o Quai hoje, entender, enfim, os formatos, todo o perfil de inovação, o crescimento absolutamente tsunâmico do Quai no ano passado, ano de 2021. Foram os dois maiores, está aliás entre os dois maiores crescimentos de aplicativos no Brasil inteiro ano passado, um deles é o Quai. Então a gente vai conhecer isso tudo com a nossa Claudine. E para começar, Claudine, a gente sempre gosta, né? O viés aqui do nosso Liderança e Inovação passa por inspirar as pessoas, né? Quando eu conversei com o nosso, aliás, abração e grande beijo pro nosso Tutinha, quando a gente conversou sobre o programa, a ideia foi exatamente essa, que a gente pudesse dividir experiências, dividir histórias, para no final do dia inspirar. O programa é muito assistido por empresários, estudantes, executivos, CEOs, enfim, um portfólio importante. E no final do dia, o nosso propósito é contribuir, né? Contribuir para que o país tenha melhores práticas, melhores ideias, seja mais inovador. No final, a ideia é essa. E para começar, por óbvio, sobretudo com uma pessoa como você, Claudine, com o grau de sucesso que tem ao longo da sua carreira, com tudo que você já construiu, para começar, a gente gosta de conhecer a história do nosso entrevistado, a história, nesse caso aqui, da nossa convidada. E, portanto, eu te peço que conte a sua trajetória. Eu sei que você já passou pela Sony Pictures, já passou pela Globo, pela Discovery, enfim. Conta para nós, divide com nós aqui do Liderança e Inovação a trajetória da Claudine Baima. Vamos lá. Fazendo uma longa história curta, assim, eu sempre tive muito claro para mim o que eu queria de carreira. Eu sempre tive claro que eu queria trabalhar na área de comunicação. Na época, eu pensava em publicidade, e aí, como todo estudante, né, que pensa em publicidade, acha que o horizonte é só criação. Então, ou você vai para a arte... Tem essa visão meio... Tem essa visão, né, aquela de publicidade, que ou você vai para a redação ou você vai para a arte, e não sabe que tem um universo entre a publicidade, comunicação e mercado de trabalho. Verdade. Então, eu tinha muito claro que eu queria comunicação. Não tinha muita certeza o que de comunicação, mas tinha certeza que eu queria publicidade. E daí eu me formei na PUC, eu sei que você se formou na PUC Rio também, né? Eu me formei na PUC Rio também, mas no meio da faculdade eu fiz um ano em Knoxville, no Tennessee, que para mim foi um divisor de águas, não só pelo idioma, mas eu acho pela perspectiva, pelo início de visão de globalização e de mercado internacional que eu não tinha ainda. E eu acho que estudar fora me trouxe, sabe, esse bichinho do mercado internacional, quero saber mais. Você me permite um rápido parênteses? Por favor. E quando você me conta isso, Claudine, na verdade, eu faço questão de dividir com todos vocês pelo seguinte, vocês que nos assistem sempre, que é o seguinte, né, nesse mundo, né, da internet, dessa vastidão de informação, que na verdade está tudo na palma da tua mão, muitas vezes as pessoas acham, não, tudo bem, estou aqui, vou pesquisando, vou olhando... Mas formação, sobretudo uma formação internacional, definitivamente faz uma mega diferença, né, Claudine? Sim, faz uma mega diferença. Por mais acesso que haja na internet hoje em dia, né? Sim. O maior que ele seja. Sim, eu acho que uma coisa é a experiência através de vídeos e cursos e etc. E outra coisa é a vivência. Porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você se permite explorar e desafiar e correr risco,
Tudo pode acontecer, Claro. para bem ou para o mal, mas o aprendizado fica. Sem dúvida. E eu, no meio da minha formação, tive essa oportunidade de estudar fora e fui. E quando eu voltei, eu acho, uma pessoa completamente diferente. Ou uma pessoa muito melhor. Ou uma pessoa muito melhor, mas no mínimo com outra perspectiva de mundo, Legal, que legal. outra ambição, outro horizonte. E voltei, me formei, trabalhei pouco tempo como redatora, numa agência muito pequena lá do Rio. E Qual era a agência, Claudine? ai, eu nem me lembro o Cult, nome, por Calainha. exemplo, Não, não? era muito Bem pequena. pequenininha, início de carreira. Muito Eu início comecei de numa carreira. produtora micro, chamada ProView. Essa tinha, pra você ter uma ideia, a agência éramos 6 pessoas, eu acho que no total. Legal. E eu tinha feito uns amigos que eram alemães, que moravam na Alemanha, e eu resolvi ir para a Alemanha. De novo, largar tudo, me arriscar frente ao desconhecido. Sair da zona de conforto de novo. Que eu particularmente adoro. Exato. E fui para a Alemanha trabalhar como web designer num dos primeiros e-commerce da Alemanha, que se chamava Netzmark. E aí a minha função era fazer o fluxo dentro desse e-commerce, né? Fazer Isso a quando, navegação. Claudine? Estamos falando de quê? Isso a gente está falando de 97. Não, você, eu não sabia, você é ultra precursora da internet, porque em 97, olha a capacidade de olhar lá na frente. Em 97, ir trabalhar num e-commerce. Se você dissesse para 99% dos brasileiros a palavra ou a expressão e-commerce em 1997, as pessoas iam ficar olhando para sua cara sem saber do que você estava falando. É verdade. Tanto é que mesmo nessa empresa, Incrível. eu lembro que parte da equipe de desenvolvimento, engenharia, software, etc., ficava na Índia. Então a gente tinha... O mundo é plano, né? Thomas Friedman. Plano, exatamente. Então a gente tinha a operação ali na Alemanha, mas a parte de desenvolvimento, de engenharia, ficava dividida entre a Alemanha e a Índia. E daí, morei na Alemanha, então, esse tempo, fazendo e-commerce. Depois, fui morar em Los Angeles. Fui estudar business para entretenimento. E, de novo, né, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito focada, determinada, e eu acredito muito no planejamento. Então, quando eu fui para Los Angeles, eu já tinha na minha cabeça que aquilo seria temporário, que eu queria voltar para o Brasil, e eu queria tentar uma vaga numa grande emissora de TV aberta quando eu voltasse para o Brasil. E fiquei pensando, o que eu hoje tenho que fazer para que daqui a 1 ou 2 anos, quando eu voltar, eu esteja apta e preparada para pleitear, chegar onde eu quero chegar. Deixa eu fazer uma segunda observação. Sim. É muito importante isso que a Claudine está dizendo pelo seguinte, porque por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, por mais que você tenha foco, planejamento é absolutamente fundamental. Sim. Onde eu estou, para onde eu quero ir e qual é a jornada. Fundamental. Então eu lembro que lá em Los Angeles, eu cheguei em uma época que eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava no departamento de marketing da escola, eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado, chamava Lieberman Research Worldwide, porque eu sempre gostei dessa parte analítica, legal, essa parte numérica, sempre tive interesse, e trabalhava para a Sony Pictures Television, para mercado doméstico americano. Então, a minha função, de novo, era digital. Eu ficava responsável por apoio, não, lógico que não era responsabilidade minha, mas eu trabalhava na área de game shows da Sony Television, tipo Jeopardy, Wheel of Fortune, que são game shows lá. E a minha função era fazer a integração do on e do off. Então, como é que aquele telespectador que acompanha o Wheel of Fortune na TV, quando acabar o programa e ele desligar a TV, ele vai continuar tendo a experiência daquele conteúdo no online. O que eu posso agregar de experiência extra? O que eu posso dar de informação extra? Como é que eu faço para que no dia seguinte ele volte para a TV e aí você crie um círculo vicioso, virtuoso nesse caso, claro. Né? E aí eu trabalhava nesses 3 empregos, chegava em casa à noite. Já estamos o quê? Início dos anos 2000?
Isso, 99 e 2000, Legal. mais ou menos, 99 e 2000. Chegava em casa, lógico, em 10 minutos estava dormindo, morta, porque além disso ainda tinha as aulas, né, na escola, ainda fazia curso, mas a minha cabeça sempre foi assim, isso tudo vai valer a pena, isso tudo é um plano traçado para quando eu voltar no Brasil, eu ter mais chances. Planejamento e resiliência, né? Exato. Então eu lembro que, por exemplo, em alguns lugares, eu cheguei a trabalhar por nada, pela experiência, pela carta de... Nada entre aspas, né, Claudine? Pelo que você está conhecimento. absorvendo. Exato, exatamente. E uma carta de recomendação. Então, eu lembro que numa dessas experiências, a pessoa virou para mim e falou assim, mas eu não posso te pagar. Eu falei, não tem problema. Você me dá uma carta de recomendação? No final, dou. Pronto, já tá tudo certo, porque quando eu voltar para o Brasil, eu tenho uma carta de recomendação para as coisas que eu vou pleitear. E aí, quando eu voltei, eu entrei para a Globo, não Globo Brasil, eu entrei para a Globo Internacional. Eu cuidava de 3 unidades de negócio, que eram licenciamento de conteúdo Globo para canais internacionais, quer dizer, não são nem canais, né? Plataformas de distribuição estrangeira. Estrangeiras. O canal Globo Internacional para lusófonos no mundo inteiro. E licenciamento de conteúdo esportivo, que diferente de dramaturgia é ao vivo. Então, muito show ao vivo, muito campeonato de futebol e etc. A princípio, eu cuidava disso para a Europa, Oriente Médio e África. Depois, eu troquei de região, fui para Américas, que eu fazia Canadá até final da América Latina. E durante um tempinho bem curto, eu fiz Ásia também. Fazia isso para B2B e B2C. Então, eu organizava, por exemplo, a participação, a estratégia, como seria a participação da Globo em grandes feiras de conteúdo internacionais, tipo MIPCOM, MIPTV em Cannes, NATP, LA Screenings, ATF, que é o Asia Television Forum em Singapura. E uma vez que a gente vendia o produto, por exemplo, digamos que você é o canal Telefé na Argentina, você comprou a novela Américas, eu tenho que trabalhar junto com você para fazer a novela Américas dar certo na Argentina e assim eu consegui fidelizar você, fidelizar o prime time. Não era apenas vender o produto numa relação B2B, era vender o produto e fazer com que ele acontecesse, inclusive para que essa relação de negócio fosse longeva, né? E para você posicionar o produto Globo como premium, claro. Porque não adianta você comprar o produto e colocar ele na madrugada ou colocar num horário que não funciona. Então, para a gente ter esse posicionamento de marca, de um produto diferenciado, um produto de qualidade, um produto premium, eu teria que trabalhar com você para que a audiência desse certo e que eu mantivesse ali o meu prime time no seu canal em outro país. Aí a gente está falando de posicionamento de produto. Exatamente. Legal. Depois disso, eu fui para a Discovery. Eu era responsável pela área de marketing dos canais Lifestyle, então TLC Home and Health. Ali teve um caso bem bacana, nós tínhamos um programa que se chama Cake Boss, com Buddy Valastro. E o programa já estava na grade, acho que uns 2, 3 anos. E a gente estava lançando uma nova temporada. E daí eu sugeri da gente fazer, o Buddy ia estar na Argentina, assim, por que a gente não convida ele para vir ao Brasil e eu monto aqui um evento para fã? Boa ideia, vamos trazer e vamos montar. Montamos, Calaí, um evento ali no Shopping Eldorado, que, segundo a Veja, na época, pelo menos, entre pessoas que conseguiram chegar e não chegaram ao Shopping Eldorado, foram 30 mil pessoas. Big Star, né? Sim, super Big Rock Star. and Roll Star. E a gente não tinha essa noção na época, sabe? Foram 2 quilômetros de congestionamento na Marginal Pinheiros no domingo. Dessa ação. Por conta da ação. A partir daí, o Buddy entrou no radar das TV abertas e assinou contrato com a Record e etc. Depois de tantos anos trabalhando em TV, eu tive a oportunidade de migrar para cinema. E aí eu fui trabalhar como head de marketing da Sony Picture Entertainment aqui no Brasil, lançando filmes tipo Homem-Aranha, Venom, as animações Angry Birds, Hotel Transilvânia, várias animações. É uma dinâmica diferente, tem algumas coisas que a essência é comum, mas é uma dinâmica, umas nuances, mas é uma dinâmica completamente diferente. Lógico. Você não corre atrás de audiência, você, no final do dia, corre atrás de venda de ingresso.
que é uma coisa muito mais É diferente, rápida, é outro diferente. bichão. É isso aí. outro bicho. É tudo muito mais veloz. Né? Exatamente. Da Sony, eu tive o prazer de vir para cá, para a Jovem Pan. Você falou no início. Aqui na Jovem Pan, trabalhando com uma equipe assim super profissional, incrível. Eu tive o privilégio de literalmente trabalhar no início do streaming, que é o Panflix, organizar as redes sociais, trabalhar junto com a equipe, com as redes sociais, para gerar tráfego para o Panflix, para o streaming. E foi uma experiência muito, muito boa. Eu lembro que, com menos de um ano que a gente lançou o Panflix, a gente ganhou o prêmio IBEST, segundo lugar no IBEST, de streaming mais relevante, streaming e música mais relevante do país. E depois eu vim para o Quai, e aqui no Quai eu entrei em fevereiro de 2021. Eu sou Head de Marketing. Ali, um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses, E tem sido, assim, uma super experiência, um aprendizado incrível com profissionais de diferentes áreas, assim, tem sido muito, muito bacana. Claudine, deixa eu fazer uma observação aqui. Já são mais de 40 programas, você que nos acompanha sabe, aqui do nosso Liderança e Inovação, mas essa introdução talvez tenha sido uma das mais inspiradoras, porque você falou de planejamento, você falou de resiliência, você falou de foco, você falou de sair, na verdade, de zonas de conforto. São coisas, para mim, muito caras e que, na minha opinião, eu tenho certeza que, claro, você pensa da mesma maneira, são fundamentais se você deseja ser um empreendedor, né? Sim. Porque você empreende num negócio próprio, mas também você empreende em companhias. Sim. Bom, vamos falar de Quai? Vamos. Você falou do Quai. Então, eu queria que você contasse aqui, quer dizer, rapidamente, qual é a tua visão sobre, antes da gente entrar nele especificamente, sobre esse fenômeno dos vídeos, né, verticais, porque na verdade isso se transformou hoje no grande fenômeno da internet, não no Brasil, mas no mundo. Enfim, qual é a tua visão? Tem uma coisa até um pouco antropológica, né? Porque aquilo, no final do dia, eu tenho Quai, evidentemente, é uma riqueza de conteúdo muito grande, né? Porque você é impactado e, ao mesmo tempo, você tem a surpresa, né? Você se surpreende com muitas coisas que você recebe. Na tua cabeça, é por aí que o fenômeno dos vídeos verticais transita? Eu acho que sim, Calainha. Eu acho que o fenômeno dos vídeos verticais, e mais que vídeo vertical, né? Por que ele é vertical? Porque você assiste num dispositivo móvel. Que é vertical, né? Que é vertical. Naturalmente. Né? Naturalmente vertical em um dispositivo móvel. Eu acho que ele é o presente e ele é o futuro. Você estava falando, né, a quantidade de conteúdo e etc. É muito interessante você pensar que há um tempo atrás, né, a TV aí tem seus 70 e tantos anos, você tinha que se planejar para assistir um programa. Aí veio a TV a cabo, te dava alternativas de horário. Você chamava horário alternativo. Horário alternativo. Aí veio o streaming, você escolhe o horário que você quer ver, o que você quer ver, quando você quer ver. E o vertical, você passa a ser produtor do seu próprio conteúdo. Porque o algoritmo entende aquilo que você se interessa. Exato. E qualquer um pode produzir. Eu posso, por exemplo, pegar aqui meu celular agora e começar o programa da Claudine entrevistando o Calainha, 40 entendeu? segundos, né? Então, assim, faz com que você democratize o conteúdo, que você contribua de fato para a indústria do audiovisual. Porque você dá a oportunidade... No certo sentido da criação, né? Porque trata-se de criar, né? Exato. E aí o que você faz? Você dá um poder a uma pessoa não profissional ou semi-profissional e um espaço que ela não teria de outra forma. Jamais. Porque TVs e mesmo streaming, o custo de produção é muito alto, a grade é estreita, você não consegue sair de uma grade de TV, porque... a emissora ela tem compromissos com a audiência, ela tem compromisso com o anunciante. Num aplicativo de vídeo curto, você não tem todas essas amarras, todos esses compromissos. E aí, a pluralidade de temas, de conteúdo, a diversidade é riquíssimo. Porque você divide valores, você divide situações da sua vida que, de outra forma, talvez não estivessem no spotlight e que não
teriam esse palco, porque não cabe numa produção tradicional, simplesmente, mas que eu gostaria de ver. Lógico. Então, por exemplo, de repente eu moro numa região que não é mainstream, que não é capital, e eu tenho pessoas da minha região produzindo conteúdo com o qual eu me identifico. Diferente de outros conteúdos mais mainstreams, que de repente eu não me vejo espelhado neles. Então, assim, eu acho que é o presente, eu acho que é o futuro, porque você deixa de ser só espectador para ter a oportunidade de ser produtor e protagonista do seu próprio conteúdo. Né? E eu acho que tem uma coisa mais, não mais bacana, mas tão bacana quanto, não é só um meio de consumo de conteúdo. É uma plataforma que a gente fala, né, de social entertainment, entretenimento social. Então, além de eu assistir, eu posso comentar, eu posso te pedir mais conteúdo, eu posso te pedir histórias, eu posso dividir, eu posso conversar com você, eu posso conversar com pessoas que estão ali naquele grupo. É outro mundo, né, Claudine? É outro mundo. Outro planeta. É outro planeta. Então... Aí eu comentava no início que vocês, ano passado, 2021, uma marca relativamente recente no Brasil, 2 anos, se tiver. Sim. Enfim, você vai contar. E acho que até no mundo, eu queria que você dividisse conosco aqui no Liderança e Inovação História, a trajetória do Quai, uma empresa chinesa, né? Sim. Mas, ano passado, entre os 2 aplicativos mais baixados do país. E a gente está falando de um país de 220 milhões de pessoas. É uma loucura. O Brasil é um dos países mais importantes do ponto de vista de mundo digital, mundo internet. Mas que é isso, Claudine? Quer dizer, claro que tem produto, tem marketing. Conta um pouquinho dessa história tão recente, mas ao mesmo tempo tão imensamente vitoriosa. Eu acho que é bem como você está falando mesmo, que ela é imensamente vitoriosa, porque é um mercado muito maduro, é um mercado de grandes marcas, né? Nós somos os desafiadores. Porque o YouTube é competidor teu, num certo sentido. Não, total sentido, porque ele tem o YouTube Shorts. Que resolveram se movimentar, mas o YouTube é uma marca que está lá de trás. Que está há muito tempo. Para dar um exemplo do YouTube, tem vários. Né? Exato, e mesmo quando o YouTube chega com o YouTube Shorts, ele já tem uma base, ele já tem uma marca consolidada de anos no mundo inteiro. Então, assim, é uma história, na minha opinião, muito vitoriosa, porque nós somos os novos entrantes num mercado já maduro, com grandes players. Então, quem são esses grandes players? Como você está falando, YouTube com YouTube Shorts, Facebook com Instagram Reels, TikTok com a ByteDance, e chegamos nós. Todos esses aplicativos, eles já têm um processo de globalização estabelecido já de muito tempo. A gente começou um processo de globalização agora, em 2020. Antes, nós operávamos só na China. Desde quando, Claudine? Globalizado 2020. Sim, não, eu digo na China, quer dizer, quando o produto surge. 2011. Que é ontem, né? Exato. Estamos falando de 11 anos. O que é 11 anos? Nada. Exato. Ele surgiu como um aplicativo de GIFs. Desse aplicativo de GIFs, ele evoluiu para um aplicativo de vídeos curtos. E aí vem a Kuaishou. E a gente começou no mercado internacional de verdade agora. Isso aí então, 2 anos atrás. Exato. Que no meio tem uma pandemia que, no certo sentido, até favorece o digital, mas é um momento complexo da humanidade, né? Sim, que favorece, mas que também é desafiador, né? Porque complexo, confuso. Exato, e assim, ele favorece... A pessoa está travada dentro de casa, para efeito de produção de conteúdo você está muito mais limitado. Exato, e favorece talvez marcas já estabelecidas e consolidadas que todo mundo conhece. Tem razão, é verdade. Então é mais ainda desafiador. Exato. Então você que está chegando num mercado tão competitivo e tem que se apresentar, como é que você vai se apresentar? Vamos pegar um exemplo de campanha de marketing, vai. Se você comprar uma mídia out of home, ninguém vai ver, porque não tem ninguém na rua. Então, assim, tem todo um desafio do momento que, mesmo assim, a gente tem sido bem sucedido. Mas muito, né? Tsunamicamente bem sucedido. Verdade. Né? No Brasil, para você ter uma ideia, a gente começou essa operação fevereiro, do ano passado. A nossa primeira campanha foi em março, abril do ano passado. Nós fomos... no primeiro quarter do ano passado, o app mais baixado do Brasil, o número 1. Muito importante trimestre, esse número, essa informação. Porque a gente acabou de chegar. Sem dúvida. E no nosso primeiro trimestre de operação, a gente já é o número 1 mais baixado.
A gente terminou o ano passado como o terceiro app mais baixado do Brasil. A gente terminou em tempo de retenção como o sexto maior app em tempo de retenção. Hoje a gente tem uma retenção aí de mais de 60 minutos de retenção. Muita coisa para muito digital, né? Claro. Imagina, a pessoa passa 1 hora na plataforma assistindo o quê? Vídeos curtos. Imagina quantos vídeos de até 2 minutos, 1, 2 minutos, você assiste em 1 hora só fazendo, né, a passagem. Falando de verticais de conteúdo, Claudine, porque evidentemente esse sucesso da companhia, o sucesso do Quai passa por relevância, e relevância é bom conteúdo, e ao mesmo tempo também toda a estrutura da plataforma, do app, etc. Mas falando aqui, focando em conteúdo, quais são as principais verticais de conteúdo que todos nós aqui, eu sou um usuário do Quai, mas enfim, que são ali vistas no Quai, as mais importantes, as mais relevantes? Nós somos uma plataforma, antes de mais nada, nós somos uma plataforma de entretenimento e informação. Então a gente entende que todos os conteúdos são importantes. Quais são os conteúdos que a gente carrega na plataforma? A gente tem conteúdo sobre pets, culinária, dramaturgia, informação, esporte, música. Então, todo tipo de conteúdo, até mesmo, engraçado que a gente fez outro dia, aquela em um focus group, né? A gente está sempre procurando entender e conhecer o nosso usuário. O que ele gosta, como é que ele engaja, o que ele engaja, o que ele acha. A gente está sempre procurando conhecer melhor a informação. E aí a gente está fazendo o focus group e eu me lembro que tinha uma pessoa que estava participando que virou e falou assim, outro dia eu estava fazendo um projeto de marcenaria e chegou a um ponto que eu não sabia como montar aquela mesa. Não pensei 2 vezes. Peguei o Quai, fiz uma pesquisa sobre marcenaria, mesa e pronto. Resolvi o meu problema de montagem. É isso aí. E aí os outros que participavam... 1, 2, 3, né? E 1, 2, 3. E aí os outros que estavam participando do Focus, né, engraçado, começaram a interagir falando assim, eu aprendi como desentupir pia, eu aprendi uma receita nova, eu aprendi não sei o quê. Então, assim, é uma plataforma de entretenimento, mas também de informação, educação, conhecimento. Você mencionou rapidamente sobre uma campanha de marketing, a primeira grande que vocês fizeram, enfim, ano passado. E aí eu quero fazer uma observação, até porque isso tem a ver um pouco com a minha trajetória, né? Nos anos 90, eu te comentava aqui pouco antes do início do programa, eu fui executivo da Sony Music, né? Primeiro diretor de marketing, né? Quem nos acompanha sabe. Depois vice-presidente da Sony Music do Brasil. Enfim, um mundo completamente diferente. No início, então, da minha trajetória, nem internet havia. Mas eu estou te comentando isso pelo seguinte, porque haviam 2 gravadoras que brigavam ali pela liderança de mercado, market share, que eram a Sony e a Universal. Universal Music e Sony Music. E um determinado artista deixou a gente muito mordido, que foi o Tchan. Que explodiu num determinado verão, não me lembro se o verão foi 94, 95, e a gente olhando aquilo, a gente tinha lançado Daniela Mercury há 1 ano, 2 anos atrás, a gente olhando aquilo, e assim, mordidos, né, porque por que nós não temos o Tchan? Enfim, tô aqui contando porque a história é curiosa, mas tô também comentando porque aí vocês resolveram resgatar isso no início desse ano, né, que eu achei genial, que tem um pouco de nostalgia, mas ao mesmo tempo recuperar um pouco da cultura brasileira ali nos anos 90, porque a coisa da música da Bahia, aquela coisa do Tchan na época, foi muito relevante no país, né? Conta um pouquinho desse bastidor, porque eu achei absolutamente genial. Sim. O que acontece? A nossa plataforma, o target dela, assim, o público dela, é majoritariamente 30 a mais, a faixa etária. Então é um público que não é tão jovenzinho, ele tem o 30 a mais. Então o Tchan já ressona com ele já conhece o Tchan, tem um apego emocional, um saudosismo ali. E a gente fala que a gente é a cara do Brasil, né? Porque se você olhar o nosso conteúdo, é Brasil total. Que é isso que tem que ser também. Que é isso que tem que ser, porque nós, assim, o nosso posicionamento é que é uma plataforma onde você mostra o lado divertido da vida real. Então a gente não quer ser aquela coisa super produzida, a gente quer ser isso, é a vida real, é como ela é e as diversões que ela tem, e a beleza que ela tem e que as pessoas se identificam, porque é a vida da gente, né? Fala da gente. E a gente queria celebrar o carnaval. Mas aí, com essa questão de pandemia, coronavírus, Covid, não sei o que, não dava. E aí a gente pensou assim, gente, qual é o ícone
um dos ícones do carnaval, pensando no nosso público 30+, a região Nordeste é uma região que abraça muito o Quai. Nos anos 90, deixa eu só fazer uma observação, Sim. você que está nos assistindo, nos anos 90, a Bahia era sinônimo de carnaval no Brasil inteiro, não era? Exato. Né? E eu fui um dos precursores, aliás, disso. Eu, enfim, artista, fazia parte do time da gravadora quando a gente traz Daniela Mercury e estoura Daniela Mercury para o Brasil. A partir dela, muitos artistas surgiram. Mas Sim. a Bahia, portanto, naquele período histórico, Sim. era o grande sinônimo de carnaval. É isso aí, parava o Brasil, as micaretas. Lembra que tinha as micaretas? Sim, opa. É isso aí. Eu mesmo já fui num carnaval. Tanto que eu achei genial, mas enfim, te interrompi, mas só para fazer essa observação. E aí, o que a gente pensou? Bom, pensando nesse público 30+, é importante para a gente a cultura brasileira, estar próximo do brasileiro, do que é relevante para o brasileiro, do que é significativo para ele. Só que tem uma questão de pandemia. O que a gente poderia fazer? E aí, o Tchan estava para lançar o hit do carnaval naquele momento. Nós procuramos o Tchan e fechamos com ele uma parceria dele lançar o hit dele do carnaval, do verão desse ano, exclusivo no Quai. E aí veio a ideia da gente escolher a próxima loura do Tchan, dançarino do Tchan, morena do Tchan, o que fosse, que seria uma pessoa a gravar o videoclipe dançando junto com eles. Nós abrimos um concurso na plataforma para que as pessoas mandassem suas coreografias com a música, que a gente tinha dado um trechinho dela, e aí a banda escolheu, teve lá uma banca julgadora que escolheu uma pessoa e a gente levou essa pessoa para participar do vídeo e gravar junto com o Tchan e lançamos exclusivo na plataforma. Espetacular, genial. Claudine, infelizmente a gente dura mais do que os vídeos curtos, mas a gente também não dura tanto mais. Mas eu quero te convidar porque eu tinha algumas outras perguntas aqui para a gente, enfim, dividir, para ouvir de você, para conhecer a tua, enfim, o teu pensamento, o teu viés, etc. Mas tem 3 últimas perguntas, sim, Claudine, que a gente gosta de fazer. É um banco aí de informação, é quase um big data, vai entre aspas, mas que tem deixado a gente muito feliz, porque a riqueza das respostas tem sido muito grande. Né? São, na verdade, 3 perguntas breves, enfim, respostas objetivas. A primeira delas, qual é, Claudine? Para você, o que é ser uma líder em 2022? Eu acredito muito, Calainho, na liderança por exemplo. Então, assim, eu acho que ser um líder atualmente é dar o exemplo, trabalhar junto com a equipe, saber explorar e desenvolver o melhor das pessoas, pensar com um olhar de dono. Então, não é porque você trabalha no marketing... É o empreendedor que eu até mencionei, o empreendedor. Mesmo sendo um executivo ou executivo. Exato. Então, não é porque você trabalha no marketing que você só vai pensar em campanha ou em marketing. Eu acho que você trazer ideias, você dar ideias, você tentar integrar outras áreas, ter uma visão holística, eu acho que é muito importante. Essa pergunta eu faço aqui, vou fazer outra observação aqui, eu não posso deixar de fazer, mas eu vivi na pele o que você vivia agora, aqui pouco antes da gente começar o programa, exatamente o que você está dizendo, mas vivi, na verdade, não na minha pele, na sua pele, porque, bom, você não sabe, mas vou te contar, quando a gente estava aqui antes do programa, algumas pessoas que trabalharam com a Claudine, abraçando, beijando, cumprimentando, minha eterna chefe, boss, etc. Então isso é exemplo e admiração, ou seja, é exatamente o que eu penso. A segunda pergunta é, para você, Claudine, que é uma inovadora, conto mais, né? Mas para você, inovação significa o quê? Eu acho que está sempre se reinventando e sempre aberto a aprender. Então, eu acho que na minha trajetória, porque é o que eu acredito de verdade, é não ter medo de começar de novo e explorar e aprender. Então, eu fui TV, fui cinema, agora estou no digital. Tem sua dor, tem seu período de adaptação, como tudo. Mas é esse frio na barriga que eu acho que desenvolve a gente, sabe? Tá sempre aprendendo, sempre aberto à inovação. Eu acho que é isso. E para concluir, Claudine, qual é o seu principal objetivo, olhando lá na frente, a longo prazo? Aprendizado, de novo. Eu acho que quando eu olho para frente, o que eu busco é sempre aprendizado. Assim. Então, o que eu posso aprender
com alguém que está entrando no mercado, com alguém que tem mais experiência, trocar. O que eu posso contribuir para desenvolver as pessoas? Porque eu acredito muito, Kalain, que a gente está nesse mundo para ajudar e para servir os outros e não para viver só para si. Eu acho que viver só para si é muito limitado, muito pobre. Então eu gosto de pensar, ainda que seja em pequenas coisas, como eu posso impactar positivamente a vida do outro para que ele tenha uma visão mais ampla, tenha mais oportunidade. Que é isso, né, que a gente está falando do Quai. Por exemplo, a gente tem um creator na plataforma, JP Venâncio, que é do interior da Paraíba. Começou a gravar vídeo com a avó, com a família, e hoje a visão dele, que era assim, é assim. Ele está sempre em São Paulo, fechando branded content, fechando parcerias. Então, eu acho que na vida, a gente vale por isso que a gente, pelas coisas que a gente pode proporcionar para os outros, sabe? Não viver só para si, eu acho. Sem dúvida. Claudine, a essência desse espaço, desse programa, está descrita nessa nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada a você, Kalain. É um prazer. Obrigada. Foi muito um prazer. Realização Jovem Pan News.